Seguindo a nossa série para te ajudar a escolher um móvel ideal e não errar nessa escolha, o vídeo de hoje é sobre medidas mínimas e necessárias para que você acomode o seu móvel e não tenha surpresas quando recebê-lo na sua casa. É muito comum os clientes virem até as nossas lojas e não terem muita noção de qual a medida ideal para o móvel em que eles estão escolhendo. Por isso, o primeiro passo, mais importante e fundamental, é que antes de tudo você meça o seu espaço. Meça ele todo, traga as medidas para que a gente possa te ajudar. Com base nisso, nós vamos falar um pouco sobre algumas medidas mínimas para sala de estar, sala de jantar e dormitório, para que você fique ciente e também não erre quando for escolher aquele imóvel que você sempre sonhou. Primeiramente, é muito importante que você verifique que o móvel que você está comprando vá passar nas passagens da sua casa, por exemplo, na porta de entrada, no elevador ou na escada. Consulte antes se esse produto pode ser desmontado ou não, para que você não tenha surpresas na hora de recebê-lo. A medida padrão que encontramos hoje nas passagens de portas de casas e apartamentos é de 70 a 80 centímetros. Como esses apartamentos e essas habitações vem diminuindo com o passar do tempo de tamanho, as portas também estão diminuindo. Por isso, em alguns casos, encontramos até portas com passagens de 60 centímetros, que é a mínima considerada ideal. O primeiro ambiente que vamos falar é sobre a sala de estar. Para a sua sala de estar, se você quer acomodar aquela mesinha de centro entre o seu sofá e o rack, você deve considerar uma medida mínima de 60 centímetros. Lembre-se, essa medida ela não deve ser considerada se o seu sofá for retrátil, aquele que você consegue puxar. Geralmente, os sofás retráteis, eles têm uma abertura de 70 centímetros. Sendo assim, não será possível você abri-lo. Por isso, se você não tiver muito espaço, procure não usar uma mesa de centro quando você tiver um sofá retrátil reclinável. Caso contrário, se ainda assim você quiser, mantenha sempre uma medida mínima de 1 metro. Assim você vai conseguir abrir o seu sofá e ainda assim passar entre a mesa e o mesmo. Outra medida que devemos considerar é a passagem entre essa mesa de centro e o rack à frente. Essa medida ela também deve ser no mínimo de 60 centímetros. Se você não tiver essa mesa de centro, como eu falei anteriormente, e tiver apenas o rack e o seu sofá retrátil reclinável, considere no mínimo 1,5 metro entre os dois móveis. Se o seu sofá ficar logo após a sua janela, considere também 10 centímetros entre o braço do sofá e a janela. Para mesas laterais ou móveis de apoio, considere também no mínimo de 10 a 15 centímetros. Assim os móveis não ficarão todos colados com aquela sensação de que estão todos juntos. O segundo ambiente que vamos falar é sobre as salas de jantar. Para as salas de jantar, a regra é básica. Mesas de 1 metro a 1,20 metro acomodam até 4 pessoas. Mesas de 1,40 m a 1,80 m acomodam até 6 pessoas. Mesas a partir de 1,80 m até 2,40 m acomodam 8 pessoas. A partir dessa metragem de 2,40 m, você pode considerar 10 pessoas ou mais. Nós devemos sempre lembrar que não devemos levar em conta somente a metragem da mesa, e sim a metragem de quando a mesa estiver em uso, com todas as pessoas ocupando ela. Por isso, nós consideramos sempre 1 metro além da metragem da mesa. Por exemplo, se a sua mesa mede 1,80 m por 1 metro, o espaço quando ela estiver em uso será de 2,80 m por 2 metros, considerando que as pessoas ocupam em média 50 centímetros entre a mesa e a cadeira em uso. Se a sua mesa de jantar estiver muito próxima a uma parede, considere sempre a medida mínima de 60 centímetros. Essa é a medida mínima. Se você tiver um pouco mais, use pelo menos 80 centímetros para que esse espaço não fique tão apertado. Se você tiver um móvel logo após a sua mesa de jantar, como um aparador ou um buffet, considere 1,10 m entre essa mesa e esse móvel. Assim as pessoas vão poder se sentar à sua mesa e você também vai poder utilizar esse móvel.
Um outro ambiente muito importante que devemos levar em conta são os dormitórios. Não é porque eles ficam lá escondidinhos e que nós não recebemos as visitas que ele deve ser esquecido. Por isso, a consideração da metragem mínima de 60 centímetros também é muito importante para ele, sendo 60 centímetros entre a cama e a parede, visto que os criados têm em média de 50 centímetros cada, e 60 centímetros entre a sua cama e o seu guarda-roupa. Lembre-se, se você optar por um guarda-roupa de uma profundidade maior e você não tiver esse espaço entre a sua cama e o móvel, considere os modelos com portas de correr. Assim, a porta não vai abrir e obstruir essa passagem. Os tamanhos padrões de camas vão de 90 centímetros para camas de solteiro, 1,20 m para as camas de viúva, 1,40 m para camas de casal, 1,60 m para camas queen e 1,80 m a 2 metros para camas king e king especial. É muito importante que você tenha em mente essas metragens para que você desenhe certinho o seu quarto e defina qual vai ser possível usar nesse ambiente. Um detalhe muito importante que devemos levar em consideração a todas essas metragens citadas como mínimas aqui é que elas são consideradas para pessoas não cadeirantes. Se você for cadeirante ou receber algum cadeirante na sua casa, a medida mínima ideal necessária para essa passagem é de 80 centímetros. Por isso é importante que você fique muito atento. Agora que falamos um pouco mais sobre as metragens mínimas e necessárias para cada espaço, é possível que você organize o seu ambiente sem que você tenha surpresas quando comprar o seu móvel e assuste com o tamanho do seu sofá ou da sua sala de jantar. Lembre-se sempre de medi-lo e considerar sempre as passagens mínimas. Se você tiver alguma outra dúvida em relação às metragens mínimas ideais, pode comentar nesse vídeo ou mandar a sua pergunta para nós. Lembre-se também que nas nossas lojas todas as vendedoras estão aptas para te ajudar a elaborar o seu projeto. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir e comentar. Acompanhe também nossas novidades diárias nas nossas redes sociais ou visite uma de nossas lojas em Porto Ferreira, Araraquara ou São Carlos.